A gente não pode esquecer que o foco, a partir de agora, deve ser as eleições. Será que esse resultado pode se refletir na política? É sobre isso que a gente conversa agora com o sociólogo Glauco Araújo, professor aqui da UPF, mestre em sociologia. Professor, seja muito bem-vindo ao UPF TV. Obrigado, agradeço o convite. Que avaliação, professor, um sociólogo faz do resultado de ontem? A gente viu há pouco aí os alemães felizes da vida, mesmo que descendentes de alemães, né? E não necessariamente nascidos na Alemanha, muito felizes com esse resultado. Que avaliação se pode fazer? Eu acho que existe aí um misto, né? Da gente pensar o que é essa diversidade que a gente tem aqui do povo brasileiro, especialmente o povo gaúcho, que tem uma colonização alemã muito forte. Eu mesmo sou descendente de alemães. E a gente fica um pouco dividido, né? Mas ao mesmo tempo existe uma identidade nacional muito forte e que acaba, eu acho que, repercutindo muito mais no sentimento de tristeza do que propriamente de alegria. Eu acho que as imagens que a gente viu é um contexto muito específico, assim, né? As reações no dia de hoje têm sido muito variadas. Alguns tranquilos com esse resultado, pouco vai interferir, outros chateados. Como é que fica o sentimento de patriotismo diante de uma situação como essa, professor? Eu acredito que o sentimento de patriotismo ele tem uma dificuldade da gente pensar ele vinculado exclusivamente, né, com a questão do futebol, e acredito que os acontecimentos que tiveram ano passado de mobilização social mostraram que, de certa forma, há um descolamento, né, dessa noção que corresponde imediatamente o futebol com o patriotismo, né? Essa não é uma noção imediata, assim. Acho que hoje em dia o pessoal já está conseguindo fazer uma diferenciação um pouco maior do que fazia. Não dá para deixar para cantar o hino do Brasil, usar a camisa do Brasil, não, pegar uma bandeirinha só a cada 4 anos quando tem Copa do Mundo. Não, ser patriota é muito mais do que isso, não é, professor? É muito mais. E envolve um sentimento, aí, uma identidade que a gente foi configurando ao longo da nossa história e que vai para muito além, né, do esporte. O esporte é mais um dos elementos que acaba contribuindo, né, para esse reforço da identidade nacional. Professor, o senhor consegue imaginar já uma interferência direta desse resultado, por exemplo, nas eleições? De que forma um assunto se comunica com o outro? Eu acredito que não há uma relação mecânica, né, entre o resultado, o desempenho da seleção em relação às eleições. Acredito que se a gente pudesse fazer algum tipo de correlação, seria muito mais em função do desempenho do país na organização do Mundial. Eu acredito que isso sim, ele vai impactar agora num primeiro momento. Provavelmente, nesse primeiro mês de campanha eleitoral, esse vai ser um dos tópicos que vai ser abordados, né, pelas várias candidaturas, para ver se o Brasil conseguiu cumprir mesmo com a sua parte nesse quesito ou não. Acredito que isso influencia muito mais do que o desempenho da seleção mesmo, né? Bom, o que mais dizer aos brasileiros nesse momento em que o país está fora da final, disputa aí um terceiro lugar, mas a Copa, a grosso modo, para os brasileiros acabou. O que é importante pensar e refletir a partir de agora? Professor, que aprendizado é esse que fica? Eu acredito que o aprendizado que a gente pode tirar aí desse episódio, ele vai para muito além, né, do que aconteceu nas 4 linhas. Acredito que o futebol acaba sendo uma expressão também de uma organização esportiva que também tem os seus problemas aqui no nosso país e que acaba repercutindo depois em todos os espaços, inclusive quando se tem, né, uma decisão desse nível, né, em nível mundial. Eu acho que essa são uma questão que a gente precisa refletir, uma lição importante da gente tirar de como a gente vai pensar a organização do esporte daqui para frente, né, em todos os seus aspectos. A excelência não vem por acaso, ela vem com muito treino, dedicação, persistência e uma série de outras virtudes também, exatamente, né? Exatamente. Bom, professor, muito obrigada pelas informações aí. Um bom trabalho para você, que ficou 50% feliz, 50% triste, professor? Agora eu estou dividido, né? Mas eu acho que na final eu vou acabar torcendo mesmo pela Alemanha. Para a Alemanha fazer o quê? Não restam muitas alternativas, né? É verdade. Professor, obrigada. Obrigado. Viu?